Olá, alunos do ensino médio, tudo bem? Nós estamos na semana 5 do PET de Educação Física, volume 4. Nessa semana, nós estudaremos o eixo temático esporte e nosso tema será esporte, lazer e sociedade. Na verdade, o conteúdo dessa semana vem trazendo para a gente um pequeno histórico sobre os Jogos Paralímpicos e também apresentando e descrevendo os principais esportes paralímpicos. Nesse vídeo em específico, nós vamos tratar apenas da explicação do conteúdo. Agora, caso você queira apenas a correção das atividades, basta clicar aqui no card ou na descrição e você será redirecionado ao vídeo da correção. Tudo bem? Bom, então como o conteúdo dessa semana é bastante simples e tranquilo, eu vou apenas ler o conteúdo juntamente com vocês e vou destacar as partes mais importantes. Tudo bem? Então, bora lá! Prezado estudante, nessa semana de estudos abordaremos os esportes adaptados e os Jogos Paralímpicos, que buscam incluir e levar a prática esportiva também para as pessoas com deficiência. Os Jogos Paralímpicos. Os Jogos Paralímpicos consistem em um evento desportivo, que é constituído por competições entre atletas de alto nível, desde portadores de algum tipo de deficiência, sejam elas sensoriais ou físicas. Em poucas palavras, trata-se de Jogos Olímpicos tradicionais, cuja disputa é feita apenas com esportes adaptados. A semelhança com as Olimpíadas não terminam por aí. Desde 1988, os Jogos ocorrem no mesmo local que as Olimpíadas tradicionais, porém são iniciados logo após o seu encerramento. Historicamente, acredita-se que a origem de competições esportivas entre pessoas portadoras de deficiências tenha ocorrido nos Estados Unidos e na Inglaterra, devido ao grande número de homens que lutaram na Segunda Guerra Mundial e perderam algum membro ou sofreram algum tipo de trauma grave. Essas competições tinham como objetivo principal reabilitar os ex-combatentes, além de estimulá-los fisicamente e emocionalmente. Os primeiros jogos dessa natureza foram organizados no Hospital Londrino, no ano de 1948, voltado à recuperação de pessoas com lesões na medula óssea. Esse é considerado um marco do desporto adaptado. Após esse período, outros jogos foram organizados no mesmo local, porém começava a reunir atletas de outros lugares para também participarem. Foi apenas em 1960 que ocorreu a primeira edição de Jogos Paralímpicos na cidade italiana de Roma. Esse evento chegou a reunir 400 atletas de 23 países diferentes para disputar as competições. Desde então, o esporte adaptado vem ganhando a profissionalização. Ele deixou de ser um esporte amador e de reabilitação para atingir o alto nível. Além disso, o número de atletas que esses jogos vêm agregando aumentou significativamente. Os Jogos de Atenas, em 2004, contemplaram 143 países e mais de 4.000 atletas participantes. Ao iniciar a sua condição de atleta profissional, o interessado deve passar por uma avaliação condicional, que o classificará em alguma das categorias estipuladas pelo Movimento Paralímpico Internacional. São elas: amputados, paralisados cerebrais, deficientes visuais, lesionados na medula espinhal, deficientes mentais e categoria constituída por indivíduos com falta de mobilidade que não se encaixam nas categorias anteriormente citadas. Conheça os principais esportes que fazem parte do programa dos Jogos Paralímpicos. Atletismo, composto por provas de corridas, saltos, lançamentos e arremessos, cujos atletas participantes possuem deficiências físicas ou visuais. Basquetebol em cadeira de rodas, esporte disputado nas categorias feminino e masculino. É disputado desde a primeira Paralimpíada. A cadeira de rodas é adaptada. A altura da cesta é a mesma do basquete normal. Bocha. É disputado por pessoas com paralisia cerebral severa dependentes de cadeira de rodas. As competições ocorrem segmentadas entre os sexos e nas categorias individual e em dupla. Ciclismo. Disputado por pessoas de ambos os sexos com paralisia cerebral
deficiência visual, amputados e lesionados medulares. As bicicletas são adaptadas em triciclos e com pedal manual. Esgrima. Esporte restrito apenas às pessoas com dificuldade de locomoção com ou sem cadeira de rodas. As regras de pontuação são praticamente as mesmas da esgrima condicional. Futebol de 5. Disputado por homens deficientes visuais. A bola tem um guizo que faz barulho para orientar os jogadores. Um chamador bate uma moeda na trave a se fazer gol para orientar a direção do chute. Futebol de 7. Restrito aos homens paralisados cerebrais. As regras são bem semelhantes ao do futebol convencional. Goalball. Esporte desenvolvido especialmente para pessoas com deficiência visual. Consiste em fazer um arremesso de uma bola com guizo, para que a mesma entre no gol adversário. Halterofilismo. Mulheres e homens amputados, paralisados cerebrais e lesionados da medula espinhal competem nessa modalidade. O levantamento geralmente é feito com um supino. Hipismo. É praticado por pessoas de ambos os sexos e abarca diversos tipos de deficiência. As regras são bem semelhantes à do esporte convencional. Judô. Com as disputas masculinas e femininas, esse esporte também é restrito aos deficientes visuais. As regras são praticamente as mesmas do judô convencional. Natação. Os nadadores que podem participar das provas são aqueles com limitações motoras e físicas, com deficiência visual e deficiência mental. Remo. Contempla diferentes tipos de deficiência. As embarcações são adaptadas segundo a necessidade de cada atleta. Rugby em cadeira de rodas. Modalidade praticada por equipes masculinas e femininas. O objetivo é chegar ao fundo da quadra do adversário com a posse de bola na cadeira de rodas. Tênis de mesa. As disputas são feitas de modo individual e por equipe. Participam atletas cadeirantes, andantes e portadores de deficiência mental. Vôlei sentado. Disputado por equipes com 6 jogadores cada. A regra é praticamente a mesma do vôlei convencional. As adaptações mais evidentes são as reduções da altura da rede e do tamanho da quadra. Bom, galera, essa foi a explicação do conteúdo da semana 5. Já vou deixar em destaque aqui para vocês o vídeo da correção das atividades. Bom, se esse conteúdo contribuiu para você de alguma forma, eu peço que se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Peço que curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui e eu espero vocês semana que vem para a explicação e correção da semana 6. Um forte abraço e até lá!